Olá, bem-vindos ao Juris 360 Lab. Que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai, mergulhar no informativo 767 do STJ. Isso é. Vamos fazer em blocos, tá? E agora a gente começa com os 6 primeiros julgados. Tem umas discussões bem interessantes aqui. Vamos nessa? Vamos lá. O primeiro caso que a gente separou é o RESP 1930735, lá de Tocantins. É um caso de direito administrativo, processual civil também. Ah, a famosa desapropriação por utilidade pública, né? Exatamente. E a discussão era, se a falta daquele depósito prévio, sabe, para conseguir a emissão provisória na posse, lá do artigo 15 do Decreto-Lei 3.365, se essa falta de depósito já extinguia o processo todo. Entendi. E a primeira turma falou que não, né? Quer dizer, a falta do dinheiro ali, na hora, impede a posse provisória, a entrada rápida no imóvel. Isso, impede a liminar, digamos assim. Mas a ação de desapropriação em si, para discutir o valor justo e tal, ela continua. Exato. O ponto central é esse. O depósito é um requisito específico para a tutela provisória, para essa emissão na posse, que é, na verdade, um pedido antecipatório. Isso é uma coisa. Os requisitos para começar a ação de desapropriação mesmo, aqueles do artigo 13, são outra coisa, não se confundem. Então, a falta de um requisito para medida urgente não contamina a ação principal, entende? Entendi, perfeitamente. É uma separação importante, né? Preserva o processo para discutir o que realmente importa a indenização, mesmo que o governo não consiga entrar no imóvel de cara por não ter depositado. Pois é, e olha só, nesse mesmo recurso, o 1930735, teve outra discussão super relevante, agora mais ligada ao direito financeiro, urbanístico, falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Assim, aquela questão do impacto orçamentário para desapropriar imóveis na cidade, não é? Lembro disso. Essa mesmo. O STJ bateu o martelo, é preciso sim instruir a petição inicial da ação expropriatória com a estimativa do impacto orçamentário financeiro. E não só isso, né? Precisa também da declaração de que a despesa cabe no orçamento, PPA, LDO, LOA. Isso. E o detalhe fundamental, tudo isso tem que ser feito antes de ajuizar a ação. É prévio. Olha aí. Então não é só querer desapropriar, tem que provar que tem previsão de verba para pagar a indenização. É um freio importante para evitar, né, que o município comece um processo sem ter como pagar depois. Com certeza. É uma questão de responsabilidade fiscal mesmo. Garante que o dinheiro está lá, ou pelo menos previsto, né? Evita a bagunça nas contas públicas e também protege o expropriado. E, claro, a avaliação do valor do bem tem que vir antes dessa análise de impacto toda. Faz todo sentido. Exige um planejamento maior da administração. Bom, saindo um pouco dessa área e indo para o processo civil mais puro, temos o ARESP 1.249.853, de São Paulo. Honorários recursais. Ah, o famoso artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Esse mesmo. A questão era, o relator deu uma decisão monocrática e, esqueceu, omitiu a fixação dos honorários recursais. E aí, o colegiado pode fixar depois? Pode. A segunda turma diz que sim. Se os honorários eram devidos e o relator não fixou, a turma, ao julgar um recurso seguinte, tipo um agravo interno, pode arbitrar essa verba, inclusive de ofício, sem ninguém pedir. Interessante isso. E não é reformatio in pejus? Não, porque honorários recursais são considerados matéria de ordem pública. O tribunal pode ajustar isso para garantir a aplicação da lei. O que não pode, e isso é importante, é majorar de novo no agravo interno se já teve majoração na decisão monocrática do recurso principal. É uma majoração por instância recursal inaugurada. Entendi. É para garantir o pagamento, mas sem exagero. Bom, vamos para o próximo. A IRSP 1.996.760, também de São Paulo. Um caso meio híbrido, né? Processo civil e tributário. Era uma ação cautelar de caução. O contribuinte, para conseguir uma certidão de regularidade fiscal, entrou com uma ação oferecendo um bem em garantia, isso antes da execução fiscal começar. Aí a Fazenda foi lá e ajuizou a execução fiscal. E a cautelar perdeu o sentido, perdeu o objeto. Exato. A pergunta que ficou foi, e quem paga os honorários de advogado dessa cautelar que morreu? E a resposta foi?
quem? Basicamente isso. A segunda turma entendeu que essa decisão sobre o pedido de caução prévia funciona mais como um incidente processual dentro da própria execução fiscal que veio depois. Ah, como se fosse uma antecipação de uma etapa da execução. Isso não teria autonomia para gerar uma condenação em honorários, nem para o contribuinte, nem para a Fazenda. A Fazenda, afinal, não é obrigada a executar correndo só porque o contribuinte quer oferecer garantia, né? Entendi. Uma visão bem pragmática da coisa, definindo a natureza jurídica dessa medida. Agora, ainda em execução, mas olhando para o bem em si. RESP 1.921.489, do Rio de Janeiro. IPTU e arrematação em leilão. Esse é clássico. A discussão era: o sujeito arremata um imóvel em leilão. O IPTU vence depois da data da arrematação, mas antes de ele conseguir pegar a chave, tomar posse. Quem paga esse IPTU? E o arrematante dizia, ué, ainda não estou usando, não sou responsável? Mas tinha um detalhe no edital, não tinha? Tinha, e foi decisivo. O edital do leilão dizia expressamente que a responsabilidade pelos débitos tributários posteriores à arrematação seria do arrematante. E aí não tem choro, né? Não tem. O STJ reafirmou, o edital faz lei entre as partes, aquela regra do CTN, o artigo 130, parágrafo único, que diz que os débitos anteriores ficam subrogados no preço pago. Não vale para os tributos que nascem depois da arrematação. Se o edital falou, está falado. A arrematação se aperfeiçoa com a assinatura do auto. Fica o recado, então. Ler o edital com lupa antes de dar lance em leilão é fundamental para não ter surpresa com o imposto depois. Com certeza. Para fechar este nosso primeiro bloco, vamos dar um pulo no direito civil. RESP 2021-711, lá do Rio Grande do Sul. Compra e venda de sala comercial na planta. Aqui a situação foi a seguinte. Uma pessoa comprou uma sala comercial na planta, um investidor ocasional. O STJ até aplicou o CDC por causa da teoria finalista mitigada. Ok, consumidor. E aí, na entrega, ele mediu e viu que a área real era um pouquinho menor do que estava no contrato. Uma diferença pequena. E com base nisso, pediu para rescindir o contrato todo. Só por causa dessa diferença pequena? E aí a terceira turma aceitou? Não aceitou. A turma considerou que a diferença era ínfima, muito pequena mesmo. Era menor que 5% que a própria lei prevê no Código Civil no artigo 500, parágrafo 1º. Ah, a regra de 120 avos. Exato. E também estava dentro da tolerância prevista no contrato. Além disso, o tribunal entendeu que a venda foi ad corpus. Ou seja, pelo imóvel como um todo e não ad mensuram, pelo metro quadrado exato. Isso. A diferença mínima não inviabilizava o uso da sala comercial. Então, mesmo aplicando o Código de Defesa do Consumidor, o STJ disse que um vício tão insignificante não era suficiente para justificar a resolução do contrato. Teria que ser algo mais substancial. É um equilíbrio interessante, né? Protege o consumidor, mas também olha para a razoabilidade, para a materialidade do problema no contrato. Bom, fechamos então esses 6 primeiros julgados do informativo 767. Muita coisa, hein? Muita coisa. Passamos por desapropriação, LRF, honorários, cautelar tributária, IPTU, contrato imobiliário. Realmente, temas bem variados e complexos. Cada um com seus detalhes, suas nuances importantes. Pois é. Mostra como é fundamental analisar cada caso com cuidado, né? A interpretação da lei faz toda a diferença. Exatamente. Fica aí a importância de acompanhar a jurisprudência. Bom, a gente para por aqui neste bloco, mas a análise continua. Nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos então continuar nossa análise do informativo 767 do STJ, aquele de 21 de março de 2023. Isso, dando sequência, temos mais 6 julgados bem interessantes para a gente comentar agora. Ótimo. Qual o primeiro dessa nova leva? Olha, vamos começar com o RESP 2.031.816, lá do Rio de Janeiro, julgado pela terceira turma, e o tema é Direito do Consumidor. Ah, consumidor. E qual questão específica? É sobre responsabilidade civil. Mais especificamente, a responsabilidade de um shopping e do estacionamento por um roubo à mão armada que aconteceu, veja só, na cancela de entrada. Na cancela. Mas a cancela muitas vezes fica quase na via pública, né? Como o STJ viu isso? O shopping responde mesmo assim? Pois é.
Essa era a grande questão. E a resposta da terceira turma foi que sim, responde. O ponto central é que a relação de consumo e o dever de segurança que vem junto, ele começa ali, onde serviço é efetivamente oferecido ao consumidor. Que seria o acesso controlado pela cancela. Exatamente. Mesmo que tecnicamente seja via pública, aquela barreira, a cancela, foi colocada ali pelo fornecedor para o benefício dele, né? E isso acaba, criando uma zona de vulnerabilidade para o consumidor que está ali esperando para entrar. Entendi. Quer dizer, um estabelecimento atrai o cliente para aquele ponto específico, controla o acesso e isso gera uma legítima expectativa de segurança naquele local. Perfeito, foi essa a linha. Inclusive, a decisão menciona a súmula 130 do próprio STJ, aquela sobre furto em estacionamento, sabe? Mas aplica a ideia de forma um pouco mais ampla aqui para o roubo na entrada. Amplia o conceito da área de responsabilidade, então. Isso. Consideraram um fortuito interno, ou seja, um risco que é inerente à própria atividade comercial do shopping e do estacionamento. Não é algo totalmente estranho ao negócio deles. A boa-fé objetiva também pesou bastante. Interessante essa visão. Amplia o perímetro de segurança esperado. Bom, em seguindo adiante, o próximo é um de processo civil. RESP 2037-088. Esse mesmo, de São Paulo, também da terceira turma. Aqui a discussão foi sobre a interpretação de um artigo do CPC, o 382, parágrafo 4º, que trata da produção antecipada de provas. Ah, a produção antecipada. E qual foi o ponto? Aquele que diz que, nesse procedimento, não haverá defesa? Exato. A questão era se essa vedação à defesa era absoluta. O STJ diz que não se pode interpretar esse artigo de forma literal a ponto de suprimir totalmente o contraditório. Mas a ideia da produção antecipada não é justamente simplificar, focar só na coleta da prova, deixando a discussão para depois? Sim, a ideia é essa, mas o tribunal ponderou com base nas normas fundamentais do processo, né? O contraditório é um pilar. A decisão diz que a lei pode sim restringir a defesa nesse momento, limitando a discussões que não têm a ver com a produção da prova em si. Tipo, evitar que se discuta o mérito da causa principal ali. Isso, mas não pode impedir completamente que a outra parte se manifeste minimamente, pelo menos sobre a pertinência da prova que se quer produzir, sobre o objeto da ação, é garantir um núcleo essencial do contraditório, mesmo nesse procedimento mais simplificado. Faz sentido. Uma garantia mínima, então. Mudando de assunto agora para direito agrário e bancário. Temos um agravo interno no RESP 1069931, de Santa Catarina. Isso, julgado pela quarta turma. O tema é a impenhorabilidade do imóvel que foi dado em hipoteca numa cédula de crédito rural, aquela proteção do Decreto-Lei 6767. Certo. E essa impenhorabilidade é absoluta ou tem exceções? Então, a regra geral é a impenhorabilidade para proteger o crédito rural, a produção, né? Mas o STJ já vinha admitindo exceções, e esse julgado reforça isso. A impenhorabilidade não é absoluta, ela pode ser relativizada. E em que situações essa proteção pode cair? Bom, já se admitia em execução fiscal, por exemplo, ou se o financiamento rural já tivesse sido pago, ou se o próprio credor da cédula concordasse com a penhora por outra dívida. Ok, essas fazem sentido. E a quarta turma, nesse caso, reforçou outra possibilidade. Quando a penhora por uma dívida diferente não coloque em risco a garantia do crédito rural. Como assim? Tipo, se o valor do imóvel for muito maior que a dívida da cédula, ou se a preferência do crédito rural estiver garantida de outra forma, entende? Se a penhora de um pedaço do valor ou de uma parte do bem não ameaçar o pagamento do crédito rural em si. Ah, entendi. Busca-se um equilíbrio para não prejudicar outros credores sem necessidade, se a garantia principal estiver segura. Interessante. Agora, tem um caso aqui, o ARESP 1992.906, que parece ter dois temas importantes sobre prescrição, né? Exatamente. É o mesmo recurso de São Paulo, quarta turma, mas com duas teses distintas sobre prescrição. A primeira é sobre o prazo para pedir indenização por ofensas que aconteceram depois do fim de um contrato de trabalho. Depois do contrato. Que tipo de ofensa? No caso concreto, era uma situação delicada. O ex-empregador fez uma falsa imputação de crime contra o ex-empregado já depois da rescisão. Nossa. E qual o prazo prescricional para buscar indenização por isso? O trabalhista? Não, o STJ definiu que, como a ofensa ocorreu após o vínculo e a causa de pedir era o ato ilícito em si, a ofensa à honra, e não um descumprimento do contrato, a responsabilidade é extracontratual. Ah, então aplica a regra geral do Código Civil. Isso. Aplica o prazo de 3 anos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso V,
do Código Civil para reparação civil. Entendi. Define o prazo para essas situações pós-contratuais. E qual o segundo ponto desse mesmo ARESP, também sobre prescrição? O segundo ponto é sobre quando começa a contar esse prazo de 3 anos. Como a indenização dependia daquela imputação de crime, e o ex-empregado foi absolvido na esfera criminal depois. Aí a questão é, o prazo começa da ofensa ou da absolvição? Exato. E a quarta turma decidiu que o prazo prescricional só começa a correr do trânsito em julgado da sentença penal absolutória. Usaram aquela regra do artigo 200 do Código Civil por analogia, aquela que suspende a prescrição civil quando a ação depende da apuração no crime. Precisamente. Entenderam que a decisão criminal sobre a existência ou não do crime era uma questão prejudicial para a ação civil de indenização. Então, para evitar decisões contraditórias e garantir que a pessoa absolvida tenha tempo de buscar a reparação, o prazo só começa depois que a inocência no crime for definitiva. Uma solução que parece proteger bem quem foi injustamente acusado. Bom, para a gente fechar este bloco, temos o RESP 2.035.515, também de São Paulo, quarta turma. Envolve CCB e falência. Isso, cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária. A questão era se na falência do banco credor, os emitentes ou os avalistas dessa CCB teriam direito de preferência para comprar o crédito no leilão da massa falida. Comprar a própria dívida com preferência, isso existe. Não nesse caso, segundo o STJ. A preferência que existe na lei, lá na Lei 9.514 da alienação fiduciária, é para o devedor readquirir o bem que ele deu em garantia depois que o credor consolida a propriedade. É diferente. A preferência é sobre o bem e não sobre o crédito em si. Exato. Não há previsão legal para dar preferência ao devedor ou avalista na compra do crédito no leilão da falência. E como regras de preferência são excepcionais, devem ser interpretadas restritivamente. Além disso, imagino que dar essa preferência poderia prejudicar os outros credores da massa falida, né? Com certeza. Diminuiria o valor arrecadado com a venda do crédito, prejudicando a coletividade de credores. Então a decisão foi clara, sem preferência para comprar o crédito nesse cenário. Muito relevante para processos de falência de bancos. Bom, passamos por bastante coisa nesse bloco, hein? Consumidor, processo civil, agrário, prescrição civil e trabalhista, direito falimentar. Verdade. Uma bela amostra da variedade de temas que o STJ enfrenta no dia a dia. Foi uma análise densa, mais uma vez. Nos veremos no próximo bloco. Vamos começar mais um bloco, então, dando continuidade ao anterior. Vamos lá. Temos pela frente agora 6 julgados do informativo 767 do STJ. Um material, assim, bem variado, né? Sim, bastante coisa. Civil, bancário, comercial, exato, falimentar, penal. Vamos tentar passar por eles. Começando com o RSP 2004-210, lá de São Paulo. O tema interessante. Previdência privada aberta, tipo VGBL. Entra ou não no inventário? Essa discussão é clássica, né? Pois é, e a quarta turma disse que sim, olha só. Se ainda não virou renda e, tiver mais cara de investimento, tem que ir para o inventário para partilhar. Pois é, o VGBL tem essa natureza meio dupla, né? É seguro, mas também é investimento. Híbrida, isso. Exato. E o que o STJ parece ter pesado, até citando um precedente, é que antes de começar a receber o benefício, essa parte do investimento pode, digamos, predominar. Principalmente, sabe, em algumas situações específicas. Tipo, a pessoa contrata já numa idade avançada, usa um dinheiro que veio da venda de um imóvel do casal. Entendi. A origem do recurso e a finalidade naquele momento. Isso. Nesses casos, a corte entendeu que não dá para olhar só a etiqueta de seguro. Tem que ver a realidade ali, e aí vai para a partilha sim. Faz sentido. A análise vai além do nome do produto, né? Foca mais na substância. Exatamente. O que era de fato aquilo ali naquele contexto. Interessante. Bom, mudando um pouco a chave, vamos para o direito falimentar. RSP 2028-234, de Santa Catarina. A questão era, para pedir falência com base em duplicata, precisa daquele protesto especial para fins valimentares mesmo, ou um protesto comum já basta? Olha, a quarta turma aqui facilitou para o credor, viu? É mesmo? Sim, diz que basta qualquer modalidade de protesto regular, não precisa ser aquele específico do artigo 94 da Lei de Falências. Bom. Pode ser o protesto normal, por falta de pagamento, falta de aceite, falta de devolução.
O ponto-chave, né, como a duplicata um título causal, é que o protesto tem que vir junto com a prova de entrega da mercadoria. Claro, tem que provar a relação comercial. Isso. Então, tendo uma triplicata protestada, ou aquele protesto por indicações, mas com a prova da entrega junto, já é suficiente para instruir o pedido de falência. Então, menos uma formalidade, desde que o essencial esteja comprovado. A dívida e a impontualidade, né? Basicamente isso. Simplificou um pouco o caminho. Ótimo. Agora, um caso envolvendo recuperação judicial e consórcio. É o RESP 1804-804 de Mato Grosso do Sul. A situação: uma empresa que faz parte de um consórcio entra em recuperação judicial. Como fica uma ação de cobrança contra o consórcio por uma dívida? Bom, aqui a gente tem que lembrar primeiro da regra geral dos consórcios, né? Que não tem solidariedade entre as consorciadas, certo? Exato. Salvo se o contrato disser o contrário, o que não é o comum, o consórcio não tem personalidade jurídica própria. Então, cada empresa responde pela sua parte da obrigação. Tá. Aí o que acontece? Se uma dessas empresas tem seu plano de recuperação judicial aprovado e homologado, a lei diz que isso gera uma novação das dívidas dela. Uma novação sui generis, né? A novação da recuperação, artigo 59... Isso. E o efeito prático disso na ação de cobrança contra o consórcio é que a parte da dívida que cabia àquela empresa em recuperação, ela é extinta naquela ação original. A exigibilidade dela some ali. Mesmo que o credor nem tenha habilitado o crédito lá na recuperação judicial. Exatamente. A novação opera por força da lei com a homologação do plano. Então, a ação de cobrança contra o consórcio prossegue, mas só pela parte da dívida das outras consorciadas que não estão em recuperação. A parte da recuperanda não pode mais ser cobrada ali. Entendido. Uma consequência direta da aprovação do plano. Bem relevante para contratos de consórcio. Com certeza. Saindo agora do empresarial e entrando no penal, temos um habeas corpus, o 746.729, de Goiás. Tema delicado. Dosimetria da pena no crime de ameaça, mas no contexto de violência doméstica. Sim, a quinta turma analisou. Se ameaçar a ex-esposa para ela não ir atrás dos direitos dela, tipo divórcio, pensão para os filhos, se isso é um motivo que justifica aumentar a pena base. E a resposta foi sim. O STJ considerou que esse motivo é sim idôneo para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria. E qual foi o fundamento? A análise das circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal. O tribunal entendeu que o motivo do crime, quer dizer, impedir que a vítima exerça direitos que são dela por lei, isso vai além do que o tipo penal da ameaça já pune. Transcende a ameaça em si. Exato. Demonstra uma reprovabilidade maior, um dolo mais intenso, sabe? Uma vontade de subjugar a vítima para além da intimidação momentânea. Isso justifica uma pena base acima do mínimo legal, até em linha com a proteção maior que a Lei Maria da Penha busca dar. Faz todo sentido. É uma violência que visa perpetuar outra, né? Impedir o acesso à justiça. Precisamente. Ainda na área criminal, mas agora processual. HC 768624, de São Paulo. Situação bem operacional, digamos. Polícia com mandado de busca, mas tinha uma dúvida sobre o endereço exato. O alvo estava em flagrante por posse ilegal de arma, que é crime permanente. Complicado. E aí? Podiam entrar mesmo com essa incerteza no endereço, que era, um pouco diferente do mandado? Eram casas geminadas, parece, meio confuso de identificar. Olha, a quinta turma validou a ação policial nesse caso. Natureza permanente do crime de posse de arma. O estado de flagrância se prolonga no tempo, né? Verdade. E segundo, a situação fática ali no local. Havia uma incerteza real, comprovada, sobre qual era exatamente a casa do alvo. Não era uma dúvida qualquer, era algo concreto ali na hora. O STF já tem aquela tese no RS 603/616 que exige fundadas razões, a tal da justa causa, para entrar sem mandado ou fora das hipóteses estritas. Sim, lembro desse julgado. Então, a quinta turma entendeu que a combinação do crime permanente com essa dúvida objetiva sobre o imóvel configurava essas fundadas razões. Mitigou um pouco a questão da exatidão do endereço no mandado diante do flagrante de um crime permanente ocorrendo ali. É sempre um equilíbrio tenso, né? Inviolabilidade do domicílio versus a necessidade de agir, ainda mais em flagrante. Sem dúvida. A análise das circunstâncias do caso concreto foi o diferencial aqui para validar a entrada. Entendido. Para a gente fechar este bloco, um tema de processo penal que envolve vulneráveis, produção antecipada de provas.
especificamente o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas, seguindo a Lei 13.431. Teve um processo em segredo de justiça sobre isso. É justificável antecipar esse depoimento? Sim, a quinta turma reafirmou que é justificável e por motivos bem importantes. Quais seriam? Basicamente dois. Primeiro, a palavra da criança ou do adolescente, especialmente em crimes sexuais, muitas vezes é a principal, se não a única prova direta. Então, preservar essa palavra é crucial. Certo. E segundo, tem a questão da memória infantil, que é mais frágil, digamos, mais suscetível ao esquecimento, a distorções, a contaminações com o passar do tempo. A questão da urgência, então. Exato. É tratada como prova urgente, antecipar o depoimento e fazer isso com a metodologia adequada do depoimento sem dano busca duas coisas: preservar a prova da forma mais fiel possível e, tão importante quanto, proteger a vítima. Evitar a revitimização, né? Tem que contar a história várias vezes. Exatamente. É uma medida que visa tanto a busca da verdade quanto a proteção da criança ou do adolescente naquele processo tão difícil. Muito importante essa perspectiva. Bom, encerramos este bloco com essas decisões que tocam em pontos bem diversos, né? Desde a estrutura de um produto financeiro, como o VGBL, até a proteção processual de uma criança vítima. Muita coisa para refletir sobre como o direito se aplica nessas realidades complexas. Verdade. Cada caso com suas particularidades. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Chegamos ao último bloco da nossa análise do informativo 767 do STJ. Vamos continuar e fechar essa exploração. Isso mesmo. Vamos ver os últimos julgados que saíram e também dar uma olhada nas novas questões que o STJ decidiu afetar para julgar como repetitivo, né? Perfeito. Então, começando com um caso lá de Santa Catarina, o habeas corpus 795978 da quinta turma. O tema é execução penal, saída temporária. O que ficou decidido aí? Olha, a tese principal, sabe, é que para conceder a saída temporária, a análise do comportamento, do requisito subjetivo, não pode olhar só um pedacinho do tempo recente. Ah, não basta o bom comportamento dos últimos meses. Exato. Tem que olhar o histórico todo da execução da pena. É uma avaliação completa do mérito do apenado para ver se ele realmente faz jus ao benefício. Faz sentido. E a decisão se baseou no artigo 123 da LEP, né, a Lei de Execução Penal, que exige comportamento adequado, parte da pena cumprida e compatibilidade com os objetivos da pena. Isso. E nesse caso específico, o pedido foi negado justamente por causa do histórico. A pessoa tinha várias faltas graves, inclusive fuga numa saída anterior. E tinha até parecer contrário da comissão técnica. Entendi. Então, a lição prática é que essa análise do comportamento é bem abrangente mesmo. Não tem foto, tem que ver o filme todo. Perfeito. É isso. O STJ reforçou essa visão mais ampla. Isso impacta diretamente como os vários de execução analisam esses pedidos, né? Sem dúvida. Bom, mudando de assunto agora para um tema bem mais delicado, né? Julgado pela sexta turma, em segredo de justiça. Sim, um caso que envolve direito penal, processual penal e a questão do sigilo médico versus a comunicação de um possível crime de aborto. Exato. Uma situação muito complexa. Qual foi a posição do STJ? Olha, a decisão foi bastante clara. O médico que atende uma paciente logo depois dela ter feito manobras abortivas, ele atua como confidente necessário. E o que isso significa na prática? Significa que ele está proibido. Proibido de contar esse segredo profissional para a polícia ou de depor sobre isso como testemunha. A confiança ali na relação médico-paciente foi colocada em primeiro lugar. Entendi. E a base legal para isso, imagino, vem do Código de Processo Penal, o artigo 207. Isso, e também do Código de Ética Médica. A resolução lá do CFM, né? O artigo 73 é bem explícito. Veda ao médico revelar fato de que tenha conhecimento no exercício da profissão. Mesmo que seja para investigar um crime? Mesmo assim, se essa revelação pudesse pôr o paciente a um processo penal. No caso concreto, a ação penal começou justamente com a comunicação feita pelo médico e o depoimento dele. E aí? E aí o STJ considerou tudo isso ilícito. A prova obtida, sim, é ilegal e, bom, contamina o processo. Nossa, é uma proteção bem forte ao sigilo médico, então. É sim.
Prioriza a confiança, que é essencial para o atendimento médico, né? Mesmo em situações tão difíceis. É um precedente muito relevante. Com certeza. Bom, voltando para a execução penal. Temos um agravo regimental no habeas corpus, o 768530 de São Paulo, também da sexta turma. O assunto é remissão da pena por aprovação no Enem. Ah, sim. Esse trouxe uma novidade, ou melhor, uma consolidação de entendimento interessante. O STJ disse, olha, passou no Enem, pode remir a pena. Mesmo que a pessoa já tivesse concluído o ensino médio antes de ser presa? Exatamente, mesmo nesse caso. O que vale é o aproveitamento nos estudos durante a execução da pena. O esforço de estudar ali no cárcere é o que conta para a remissão. Ah, legal. Mas tem um detalhe importante, não tem? Sobre aquele acréscimo de 1/3. Isso, bem lembrado. Nesse caso, de quem já tinha o diploma antes, não se aplica o acréscimo de 1/3 no tempo a remir. Aquele bônus do parágrafo 5º do artigo 126 da LEP. Por quê? Porque esse acréscimo é específico para quem concluiu um nível de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. Quem já tinha antes, remi pelas horas de estudo ou pela aprovação, mas sem esse plus. Entendi. Então incentiva o estudo via Enem para todos, mas diferencia a situação de quem conclui a etapa ali dentro. Exatamente. É uma forma de valorizar o esforço do estudo prisional, seguindo até a recomendação 44 do CNJ, mas com essa distinção. Ótimo. E para a gente fechar a análise do informativo 767, o STJ também afetou 3 novas questões importantes para serem julgadas como recursos repetitivos, né? Isso. Significa que o tribunal vai definir uma tese única para esses assuntos, que vai valer para todo o país. Traz mais segurança jurídica. E quais vão esses temas? Bom, o primeiro é o tema 1181. Ele vai discutir se a decisão que fixa honorários para um defensor dativo, aquele nomeado pelo juiz, né, obriga o Estado a pagar, mesmo que o Estado não tenha participado diretamente do processo onde os honorários foram fixados. Questão importante para a advocacia dativa e para o Estado. E o segundo? O tema 1182 é da área tributária. A discussão é se benefícios fiscais de ICMS, como isenção, redução de base de cálculo, essas coisas, se eles podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. É uma extensão de um entendimento que já existia para crédito presumido. Entendi. Impacto grande para empresas. E o último, o tema 1183. Esse busca definir qual a natureza daquela taxa cobrada por associações de moradores. É tipo uma taxa de condomínio ou uma dívida pessoal comum? E por que essa definição é importante? Porque, dependendo da natureza, muda-se o imóvel da pessoa. Mesmo sendo bem de família, pode ser penhorado para pagar essa dívida. É uma discussão bem relevante sobre moradia e associações. Nossa, realmente, 3 temas de peso que vão gerar decisões importantes em breve. Bom, com isso a gente encerra a nossa exploração do informativo 767 do STJ. Foi uma análise densa, mas esperemos que tenha ajudado a esclarecer os pontos principais decididos pelo tribunal. E se este conteúdo foi útil, se agregou a algo, considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e também deixar o seu like. Esse apoio é muito importante para a gente continuar. Agradecemos a companhia e o interesse. Fica a reflexão final. Como o direito continua buscando equilibrar direitos individuais tão importantes, como o sigilo médico ou a empenhorabilidade do bem de família, com outros deveres e interesses da sociedade, como a persecução penal ou a responsabilidade por dívidas. É um desafio constante, né? Muito obrigada e até a próxima!